pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva, esse é o nosso canal de resenhas. E no vídeo de hoje, gente, vamos falar sobre Livros Inesquecíveis, parte 2. Aquele livro que eu gostaria de apagar da memória e ler novamente como se fosse a primeira vez. Eu fiz um vídeo sobre isso, vocês gostaram muito, foi bem assistido, foi bem comentado. Então eu voltei com uma segunda parte sobre livros que eu gostaria de esquecer e ler novamente, como se fosse a primeira vez. Então vamos começar. Refúgio tem resenha aqui no canal, eu já resenhei, depois eu vou deixar o link. Eu amo esse livro, eu gostaria de apagar ele da memória e ler de novo como se fosse a primeira vez, porque conta a história de uma menina que ela testemunhou um crime quando ela ainda era criança, e por conta disso, o pai dela teve que tomar uma das piores decisões da vida dele. E a partir disso, ela vive escondida, ela vive passando por etapas e etapas da vida dela, se refugiando, e vem acontecendo coisas e mais coisas, então ela vem se refugiando, vem se escondendo, e ela acaba voltando para o lugar de origem, para a casa dela, que esse é o verdadeiro refúgio, esse é o verdadeiro lugar que ela pertence. Mas por que eu gosto desse livro? Eu gosto das histórias de amizade que acontecem durante esse livro. Eu amo esse livro, eu acho ele perfeito pelo relacionamento pai e filha. O que o pai dela fez, o que ele fez por amor a essa filha, tudo que ele deixou para trás, tudo que ele deixou de viver para cuidar e para proteger essa filha. O avô dela, ele é maravilhoso. O que ele faz pela neta, a mulher do avô dela, que não é avó, é casada com o avô dela. Tudo que eles fazem, assim, a amizade que ela faz com criança, a amizade que ela faz lá, ainda criança, com a família. Porque vai mostrar, gente, a família do pai dela e do avô dela, que é super rica, e vai mostrar a família vizinha, o pessoal de sítio, pessoas humildes, que eles vão construir um relacionamento a partir do que aconteceu lá na infância, desse crime que aconteceu lá. E as crianças vão crescer, vão se separar e vão se reencontrar no futuro e vão viver um romance. Só que o que eu amei, gente, eu amo a Nora, todo mundo já sabe, já estão cansados de falar, o jeito que ela constrói as amizades, a vida, os amores de família, o cuidado, a proteção. É isso que faz desse livro ser um livro inesquecível, que eu gostaria de apagar e reler como se fosse a primeira vez. Depois assista a resenha. O perigo de conhecer e amar. Quando eu fiz a parte 1 desse vídeo de livros que eu gostaria de esquecer e ler novamente como se fosse a primeira vez, a minha amiga Dulcina falou assim: Bel, você esqueceu o nosso Daniel. Eu esqueci o nosso Daniel, né, gente? Não é que eu esqueci. Tinha muito livro para falar e aí eu deixei o Daniel. Mas agora que eu vi que vocês gostaram, eu trouxe o Daniel para apresentar para vocês. Também tem resenha desse livro aqui. Eu sou apaixonada, eu gostaria de esquecer esse livro e ler ele novamente pela primeira vez. Porque esse é um livro que me emocionou muito, eu fiquei de ressaca quando eu li. Conta a história de dois jovens. Daniel, ele é um menino, um garoto, um rapaz apaixonado por música, ele toca, ele compõe. Só que ele se vê no decorrer da sua vida não podendo mais tocar, não podendo mais cantar, não podendo mais viver com a música, porque ele fica surdo. Ele tem um problema de saúde que ele fica surdo. E a Alicene, ela é uma estudante de música, gente. Tem como um casal ser mais complicado? Um cara que ama música, mas não pode fazer mais música. E se apaixona por uma menina, por uma cantora, por uma menina que ama música, que canta. E o relacionamento desses dois começa de um jeito complicado. O Daniel tem uma vida muito complicada, ele perdeu os pais, ele tem um irmão que não é gente boa. Ele passou por momentos ruins, o irmão dele mexe com coisas ilegais, mas a construção do relacionamento dele com essa menina, eles brigam muito, mas ao mesmo tempo ela é o suporte dele, ela é o apoio dele, ela faz tudo por ele. Ela peita a família dela, o pai e a mãe, para viver esse romance. No final, a família dela acaba aceitando ele, acaba ajudando ele, e eles constroem um relacionamento
que tem vários altos, vários baixos. Você vai rir, você vai chorar, você vai se emocionar, você vai acompanhar um drama super bem desenvolvido. E eu sou apaixonada pelo Danny. Eu tenho vontade de catar ele, pôr num potinho e proteger. Porque, gente, esse menino levou, hein? Esse menino passava por uma atrás da outra, uma atrás da outra. Ele só começou a ver mesmo, depois que ele perdeu os pais, o que era um sentimento, o que era ser cuidado, o que era amor, o que era ser protegido, quando ele conheceu ela. Que aí ela resolveu ajudar ele, apoiar ele. E ela foi contra tudo também para ser o apoio dele, para ficar com ele. E ele é muito nervoso, ele tem muitos problemas, então tem momentos que ela tem que ser muito paciente para lidar com ele, para lidar com o jeito dele. Teve uma amiga que leu assim o livro e ela falou assim que ela não gostou, porque a Alicene tinha sempre que andar meio que pisando em ovos perto do Daniel por causa do jeito dele de ser. Mas ela conseguiu controlar isso e lidar com isso para poder viver esse amor com ele. E eu sou apaixonada, gente. Se você não leu ainda, é um livro que pouca gente fala. Ele é pouco indicado, ele é pouco comentado, mas ele é um livro maravilhoso. Tem temas muito importantes para ser discutidos nesse livro, gente. Então, para quem não leu ainda, leia. Eu amo. O Colecionador de Desejos, da Mia Sheridan, é um outro livro que eu sou apaixonada. Também tem resenha aqui no canal. Depois eu vou deixar os links dessas resenhas para vocês acompanharem, para quem quer conhecer mais sobre o livro. Esse livro ele tem duas histórias intercaladas, tem uma história do passado e tem uma história do presente. Vai contar a história de um advogado ambicioso que, por conta da sua ambição, ele perdeu coisas muito valiosas. E depois disso, ele se refugia num casarão e chega essa bailarina, eles acabam convivendo através dessa parede até que ela consegue adentrar os portões dessa mansão e realmente viver um relacionamento com esse cara. É apaixonante. Tem duas histórias que mexem muito com você e eu amo de paixão tão. Selvagem. Outro livro da Mia Sheridan, gente. Selvagem. Eu gostaria de esquecer e ler novamente pela primeira vez, mas eu falo para vocês que eu amo esse livro, porque eu gosto desse tipo de escrita. É um thriller, um suspense, que vai contar sobre uma experiência tenebrosa feita com crianças. É um negócio muito triste de você ler, você sofre muito, você chora muito, você se revolta muito, e ao mesmo tempo, quando a história vai se desenvolvendo, que ele vira adulto, que ele conhece a mocinha, que ela vai ajudar ele, é uma criança que cresceu no meio do mato como um selvagem, mas ele é um homem doce, ele é um homem fofo, ele não tem maldade, ele não tem ruindade, então ele é perfeito. Você acompanha o livro, você fica assim apaixonada por ele, pelo personagem. É aquele homem sem ambição, sem nada, que pensa no próximo, com toda a ruindade que foi feita com ele, com toda a maldade que foi feita com ele. O Jack é puro, ele é apaixonante. Então, se você... Mas eu já aviso, gente, tem que ter o coração forte para ler esse livro. Você tem que ser forte, porque não é um livro para gente fraca, mas vale totalmente a leitura. Se você está gostando das dicas até aqui, você dê o seu joinha, ó, se inscreva no canal, comente qual desses livros que você pretende ler, qual desses livros você leria, ou que você gostou mais do que eu falei, que você vai ler e depois vai voltar aqui e vai me contar o que achou. Então, gente, agora eu vou falar de um livrinho que eu não tenho ele físico, porque infelizmente ele só tem em inglês. Mas se é para falar de um romance, de um livro que você gostaria de apagar da memória e ler como se fosse a primeira vez, eu tenho que falar do Sorriso de Jessie. Não tem como eu não falar do Sorriso de Jessie. O Sorriso de Jessie é um livro homo. O Sorriso de Jessie conta a história do Jessie, conta a história do Drew. O Drew é um professor de literatura inglesa. E o Jessie é um funcionário de um pet shop. O que eles dois têm em comum? A princípio, nada. O relacionamento desses dois, gente, é a coisa mais linda e apaixonante que você vai ler. Você vai se emocionar, você vai querer pegar o Jesse e pôr no potinho. Eu confesso para vocês que eu não sou uma pessoa de romances homos.
Nunca fui de romances homos. Mas eu amei esse casal, eu amei os meninos juntos. O Jesse, ele é autista. Mas como se ser autista fosse pouco, o Jesse ainda tem outros problemas de saúde. E para piorar toda a situação do Jesse, ele é gay. Um autista com mais problemas de saúde e gay. E um professor de literatura que se apaixona por um garoto mais jovem, autista. Então vai ter todas as problemáticas das famílias envolvidas, das pessoas falarem, de toda. E a dificuldade do Drew lidar com o problema de saúde do Jesse. Mas o relacionamento deles é fofo, é bem construído. As partes difíceis, eles dois estão ali junto. É assim, é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa com sensibilidade, precisa ler esse livro. Se você tem sensibilidade, você precisa ler esse livro. Não leia ele olhando o romance pelo lado dele ser um romance homo. Leia ele com os olhos do amor puro. Leia ele com os olhos do que é amor de verdade. Do que é o amor pelo outro ser humano. É só o que importa nesse livro. Eu sou apaixonada por ele, não tem como eu falar sem me emocionar, porque eu amo e é o meu sonho de consumo que ele seja traduzido pelo português. Mais um livrinho apaixonante que eu gostaria de ler pela primeira vez, pela construção, pela temática, Lifers. Lifers é da mesma autora de O Perigo de Conhecer e Amar. Lifers conta a história de um adolescente que cometeu um erro quando era adolescente e por conta desse erro ele foi parar na prisão. Ele pagou sua pena, ele saiu da prisão, mas quando ele saiu quando ele pagou sua pena, que ele voltou para a sociedade, ele morava numa cidadezinha pequena, ninguém aceitava esse menino, ninguém queria receber esse menino, ninguém respeitava esse menino. A pastora, mãe da mocinha do livro, ela falou assim, eu vou recolher esse rapaz, eu vou dar trabalho para ele, eu vou ajudar ele, até ele se envolver com a filha dela, até ele se apaixonar pela filha dela. Porque aí, quando ela viu que a filha dela ia se envolver com o cara, ela já não era aquela pessoa que queria ajudar. Então, esse livro vai falar muito sobre falsidade, sobre as pessoas, sobre uma cidade que achava que não tinha pecado, que julgou e condenou esse menino. Ele tinha pais que, na minha opinião, não eram pais. E a Tori, gente, essa mocinha, ela é fabulosa. A mãe dela era a pastora da cidade, ela era a menina mais, tida assim como eu vou falar, a menina mais dada da cidade, se é que vocês estão me entendendo, porque eu não posso usar o palavreado aqui, né, no canal do que eu gostaria de falar dela. Então, vamos falar assim, que ela era a menina mais dada da cidade. E ela pegava geral. E o Jordan, que era meio que virgem, tadinho, porque ele começou a adolescência e foi parar na cadeia, e quando ele saiu, ele ainda era meio que virgem, assim. Ela deixava esse menino em certas partes com muita vergonha, mas o relacionamento deles é muito lindo de ler, muito lindo de acompanhar, o tanto que ela protege, o tanto que ela cuida, e o tanto que ela peitou a cidade, esse povo todo, para poder viver esse amor e para poder ajudar esse rapaz a recomeçar, a viver uma vida. Então, esse livro é maravilhoso. Se você ainda não leu, leia. E eu não podia falar de livros que eu gostaria de esquecer e ler como se fosse a primeira vez, sem falar de Cinder e Ela. Cinder e Ela é aquele romance baseado na Cinderela, e que é aquele livro que não tem hot nenhum. Ele tem um drama bem construído, mas não tem hot. Aqui, no caso, a Ela e o Cinder, eles se conheceram online, eles trocavam mensagem. Numa viagem, a Ela estava indo viajar com a mãe dela, aconteceu um acidente, e nesse acidente ela perdeu a mãe, e ela ficou internada por vários meses. Ela teve, acho que 40% do corpo dela queimado, deformado por queimaduras do acidente. Então, ela ficou um ano sem manter contato com o Cinder. Ela ficou um ano justo quando o Cinder se viu que ele estava apaixonado por ela, que ele ia querer algo mais. Mas um ano depois, ela resolve entrar em contato com o Cinder de novo. Só que aí o Cinder
já é um ator famoso, ele já vive na mídia, e a ela, por todo o problema de saúde que ela tem, as complicações que tem, eles veem que o relacionamento pode ser complicado, mas mesmo assim o Cinder vai atrás, e ele quer esse relacionamento, e ele é um fofo. Aqui a gente tem a madrasta, as duas meia-irmãs, não, duas meia-irmãs não, porque as não são meia-irmã delas, são só as duas filhas da madrasta dela. E aqui no caso, gente, eu não considero a madrasta má, eu considero o pai, porque o pai da ela, gente, não merece o título de pai. Ele realmente, quando a mãe falece que a filha vai morar com ele, o que esse cara faz não merece o título de pai. Então parece um romance fofinho, mas ele não é um romance fofinho, ele é um romance bem desenvolvido. Ele tem partes dramáticas, ele é um livro que tem cenas fortes, que tem sofrimento, muito sofrimento pela parte da ela, e tem os fofos do Cinder, gente. Eu amo esse livrinho, ele não tem hot nenhum, ele tem, acho que o beijo desse livro, ele é lá no finalzinho do livro, mas a história em si toda vale a leitura, com certeza. Então, se você não leu, leia. Eu amo de paixão esse livro. E para finalizar, gente, que eu não podia deixar de falar de um livro das meninas, da Vida Pen, então vamos finalizar com Cartas Indecentes. Cartas Indecentes, eles começam num projeto escolar, de escola. Eles se correspondem por cartas, ela é dos Estados Unidos e ele é da Inglaterra, então eles vivem, eles trocam experiências, eles ficam anos trocando cartas, aí quando eles estão já na adolescência, do nada, ela para de escrever para ele. E ele perde o contato dela, e eles param de ter contato, aí passam-se anos, um dia ele tá muito bêbado, e ele escreve uma carta para ela, com toda a revolta por a amizade ter acabado, por que ela fez isso. E aí, quando ela retorna a carta dele, é onde ele descobre por que ela sumiu, o porquê que ela parou a amizade. Só que aí, ele é um cantor famoso. E ele vive da fama, da mídia, de foto de muita gente em volta. E ela tem agorafobia, que é pavor de multidão, pavor de público. Então, ela vive muito isolada, ela não sabe lidar. Acho que eu nem sei se eu falei o nome direito, gente. Ela não sabe lidar com multidão, ela não sabe lidar com gente em volta. Ela vai no supermercado de noite, ela não sai sozinha na rua. E nesse livro, ela tem um psiquiatra que ele vive com ela, que ele tenta ajudar ela. E esse psiquiatra, ele é muito importante nesse livro. Eu amei ele, eu amei a história dele, como ele conduziu tudo, como ele conduziu ela para ela poder encontrar com o Griffin a primeira vez, como ele sempre esteve presente na vida dela. O Griffin, gente, ele é maravilhoso. Quando ele entende o problema dela, ele faz de tudo para viver esse amor com ela. Ele entende tudo o que aconteceu. E ele faz de tudo para viver esse relacionamento. E no final, a atitude que ele toma, assim, ele conquistou meu coração, assim, sem dúvida. Conquistou, assim, para sempre. Tem resenha de Cartas Indecentes aqui também. Então, você vai lá e leia. E, gente, ela tem uma porquinha de estimação. O animal de estimação dela é uma porquinha. Quer saber mais? Leia a resenha. Eu vou deixar os links desses livros que tem resenha. Eu vou deixar todos os links aqui para vocês. Então é isso, gente. O vídeo ficou enorme, mas eu me pego falando de livros que eu amo e quando eu vejo eu já falei demais. Mas eu só quero recomendar para vocês que são livros que têm histórias muito marcantes, que têm temas importantes e que eu acho que vale a leitura. Então são livros com temas que vale a leitura, que você tem que ler e entender e saber porque esses livros são muito importantes para mim. Porque cada um desses livros me trouxe algo, cada um desses livros me ensinou algo. Por isso que eles são tão especiais que eu gostaria de apagar e ler novamente como se fosse a primeira vez. Então é isso. Até o próximo vídeo. Até a próxima resenha. Tchau!